Olá pessoal, eu sou Maurício Cunha, sou fundador e presidente do CAD, que é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, e hoje eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história como empreendedor social, como missionário, a trajetória que Deus trouxe para a minha vida e com isso inspirar você, apoiar você, encorajar você que tem um sonho de transformação, que tem um sonho de deixar um legado de mudança de vida, de marcas do reino de Deus, de transformação de histórias de vida. Eu não venho de um lar cristão, eu me converti já com 18, 19 anos de idade, estava na faculdade cursando engenharia agronômica, administração de empresas e logo que eu me converti eu comecei a sentir um chamado missionário, uma vontade de servir na obra de Deus. E isso não veio de uma forma muito mística, muito especial. Simplesmente o meu coração começou a se identificar com essas coisas e eu não tinha motivação em fazer mais nada a não ser a obra missionária, o serviço. E Deus foi construindo, então eu fui buscando dele o direcionamento. O que é para eu fazer? Como que eu vou servir ao Senhor? O que é para eu empreender no reino de Deus? E assim que eu terminei a faculdade, então, eu fui buscar uma capacitação missionária de curto prazo. Fui morar fora do país, porque eu também queria aperfeiçoar o inglês. E fiz o curso de formação missionária de 3 meses lá nos Estados Unidos, com a Jocum, e eles me enviaram para o prático. Então, minha primeira experiência no campo missionário, na área prática, foi no leste europeu, na Romênia. Isso foi em 1993, já faz aí muitos anos, e eu estava com aquele fervor de fazer a obra de Deus, de anunciar a mensagem do Evangelho. E eu fui cair justamente no país do leste europeu. O que aconteceu no leste europeu no início da década de 90? Começaram a cair os regimes comunistas. E a Romênia vinha de 70 anos de dominação comunista, onde a evangelização aberta era proibida. E o povo estava muito sedento de ouvir a mensagem do Evangelho. Então foi juntar a fome com a vontade de comer, porque eu estava tendo a minha primeira experiência missionária e a gente foi para fazer o trabalho de evangelização. Foi uma experiência fantástica, as pessoas realmente muito sedentas, nós evangelizávamos nas praças, na estação de trem e falando inglês, as pessoas traduziam espontaneamente para o romeno e foi muito legal. E eu comecei a sentir cada vez mais convicção que o meu chamado, que eu queria trabalhar mesmo com a obra missionária. Mas eu trouxe um questionamento, eu trazia uma certa inquietação, que é possível que você que está me vendo aqui agora também tenha essa inquietação como um cristão brasileiro. As pessoas aceitavam Jesus, elas recebiam aquela mensagem do Evangelho, mas a Romênia passava por uma crise muito grande, Ela vinha de uma guerra civil, e eu me lembro passar pela experiência de ter dinheiro e não ter o que comprar. Praticamente não tinha comida no mercado, eu estava vendo dos Estados Unidos, então é uma realidade totalmente diferente. Eu quase entrei em choque, porque vendo aquela situação de degradação, de pobreza, de miséria, eu pensava, o que eu posso fazer por essas pessoas, Será que o reino de Deus, ele é só a salvação das almas? Será que o reino de Deus é o povoamento do céu só? Será que uma pessoa aceita Jesus, eu vou orar com ela e eu terminei minha obra missionária? É isso que é ser missionário? Lembrando que eu estava estudando para ser missionário na minha primeira experiência, perguntando para Deus, no que é que eu vou servir de fato? Eu vou traduzir Bíblia, eu vou implantar igrejas, o que é para eu fazer, E uma vez, justamente numa praça da cidade, no interior da Romênia, 300, 400 pessoas pararam para ouvir o Evangelho. Eu subi no banco de uma praça, comecei a pregar, fiz o apelo, a equipe começou a orar pelas pessoas, e aí caiu a ficha. Eu pensei, o que eles vão comer hoje à noite? O que essas pessoas vão comer hoje à noite? Não tem o que comer nesse lugar. E aí eu comecei a entender, Deus, é isso que é ser um missionário? O que é ser missionário? Talvez a pergunta é, o que é missão? O que é para a gente fazer aqui nesse mundo? Qual é a nossa tarefa como povo de Deus, como igreja de Deus? E eu já trazia essa inquietação como um cristão brasileiro. Eu tenho certeza que você que está me vendo passa por isso. Por que nós temos tantas igrejas e a miséria só aumenta? Por que as comunidades que têm mais igrejas são as mais violentas e pobres?
Por que nós somos a terceira maior comunidade evangélica do mundo, em números absolutos, aqui no Brasil, falando do nosso país, e continuamos a ser um dos 10 países mais desiguais do mundo, e um dos mais violentos do mundo? Tem alguma coisa errada com a nossa missiologia. Tem alguma coisa errada com o jeito de entender missão. E eu comecei a buscar isso de Deus. Deus, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa a mais por essas pessoas. Trouxeram pessoas deficientes para nós orarmos com elas, a gente sentia aquela opressão. E uma vez, já no Brasil, quando eu tinha retornado ao Brasil, eu fui ministrar no Rio de Janeiro e me convidaram para a inauguração de um projeto social, uma Casa da Paz, que eles chamavam, e aí eu fui conhecer uma favela, uma comunidade carente do Rio, chamada Vigário Geral, e alguns de vocês vão lembrar da chacina de Vigário Geral, que aconteceu vários anos atrás. Andando pela comunidade, eu via muitas igrejas, uma igreja em cada esquina. E aí eu perguntei para um sociólogo que estava comigo, né? E aí, qual o papel das igrejas aqui na comunidade? Que diferença que elas fazem aqui? Qual a contribuição delas com a comunidade? Esperando que eu ia ouvir um elogio, né? Não, graças a Deus que elas estão aqui, eles nos ajudam, eles nos abençoam. Para minha surpresa, esse sociólogo disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Eu nunca mais esqueci essa frase, porque pela primeira vez eu ouvia alguém deliberadamente desdenhar ou diminuir o potencial transformador da igreja. E eu cria e continuo crendo que a igreja é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. A igreja tem uma responsabilidade. E desde então eu decidi, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje para você, que eu trabalharia para formar empreendedores sociais cristãos, líderes da sociedade brasileira, que a partir da igreja, que gerassem um movimento de transformação, para nunca mais ouvir isso da boca de um incrédulo no Brasil. E é esse grande movimento de empreendedorismo social, a partir das Escrituras, que nós temos gerado e nutrido no nosso país. Depois dessa experiência lá em Vigário Geral, eu fui buscar novas formações, novas capacitações, né? Eu precisava aprender mais, eu precisava ser específico no meu chamado para aquilo que Deus queria que eu fizesse. E aí eu recebi um convite para fazer um segundo curso chamado Escola de Desenvolvimento Comunitário, que foi no Mercy Ships, os navios de misericórdia lá nos Estados Unidos, e lá eu encontrei pessoas que até hoje têm me ajudado, são mentores, eu fui aprender com quem já estava fazendo. Fiquei 3 meses lá estudando sobre transformação social, estudando sobre cosmovisão cristã, e aí eu quis fazer o prático desse curso, já de volta ao Brasil, queria fazer no Brasil, e eles me deram a oportunidade então de servir por mais ou menos 3 meses com ribeirinhos na região amazônica. E lá também foi um outro degrau da construção que Deus fazia na minha vida, do propósito que Ele tinha para a minha vida, né? Corria o ano de 1994, 93, 94, o Brasil estava numa crise política, social e econômica muito grande, e eu fui apoiar os missionários que estavam no campo fazendo trabalho de evangelização, trabalho social. Trabalhamos ali na região do Alto Rio Purus, na região de Lábrea, e estava mudando a moeda do Brasil. Estava entrando o real naquela época, era o plano real. E o que eu percebia? A gente tinha uma inflação de 70% ao mês no Brasil, o nosso dinheiro era corroído pela inflação, as pessoas empobrecendo, e aqueles ribeirinhos pobres do Alto Rio Purus, eles viviam do extrativismo, eles vendiam a farinha, o peixe, né, e a mandioca, e eles recebiam pelos produtos deles 6, 7 meses depois. Então o que eu percebi? Que eles estavam sendo, na verdade, explorados. E perguntei para Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa comunidade? Além do trabalho de evangelização que a gente fazíamos os cultos nas comunidades, eu tinha também um amigo meu missionário que é enfermeiro, que atendia o pessoal na área da saúde. Eu decidi então dar aula de economia para os ribeirinhos, né? E aí eu sentava eles numa roda e falava, olha, vocês têm que vender a mandioca, vocês têm que vender o peixe,
vocês têm que indexar o valor, a URV, não sei se vocês vão lembrar da URV, se vocês são muito jovens não vão lembrar, mas antes de entrar o real, tinha a URV, que era, todo dia ela era reajustada. Então no dia que vocês forem receber, vocês vão receber no valor do dia. E eu percebi tudo isso muito intuitivamente. Nós não tínhamos a literatura que nós temos hoje sobre empreendedorismo social, sobre missão integral, nada disso. Eu fui descobrindo isso na oração e na prática, né? Eu fui entender que dar aula de economia para um ribeirinho era tão reino de Deus, chegando naquela comunidade, quanto a hora que eu evangelizava e pregava no culto. Porque um laço que mantinha aquelas pessoas na pobreza, na opressão, na miséria, estava se rompendo, eles estavam sendo empoderados. Eles estavam aprendendo que Deus não queria que eles vivessem naquela condição de miséria. E eu estava dando para eles as ferramentas para mudar aquela situação. Tudo isso que eu estou falando para você é empreendedorismo social, é transformação. E eu decidi que eu queria trabalhar com isso. Aí eu escrevi um pequeno projeto, eu chamei de Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. A ideia era uma sala, um espaço onde nós pudéssemos aproximar uma comunidade das plenas intenções de Deus para ela. Era uma iniciativa social transformadora a partir das Escrituras, a partir da igreja, ancorada numa cosmovisão cristã, que gerasse uma transformação daquela realidade de pobreza e exclusão. Um projeto muito simples, né? 3, 4 páginas, não serve como referência para ninguém hoje, mas era o que eu tinha, era o que eu sabia. Não tinha R$1, não tinha mais ninguém para me ajudar, a não ser o apoio da minha igreja, na época do meu pastor em oração, mas eu sabia que Deus ia fazer uma obra. E aí alguns milagres começaram a acontecer. Eu fui usando os princípios certos que eu tinha aprendido no meu curso, fomos nutrindo aquela ideia de oração, fomos chamando aquele projeto à existência, mandei fazer logo uma logomarca, dei uma identidade visual que é a logomarca do CAD até hoje, que significa aqui um abraço, né? E comecei a tratar como se a coisa já existisse, sem nenhuma estrutura física, sem recurso, e comecei a pesquisar, comecei a orar, e começamos a buscar, então, uma equipe começou a se formar de apoiadores na minha igreja, os jovens, começamos a buscar as comunidades de baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, na região de Curitiba, que é a minha cidade, e aí começaram a acontecer alguns milagres, né? Um irmão que eu nem conhecia na época, amigo, tinha uma chácara de lazer para ele, para sua família, para passar final de semana, só que ao redor dessa chácara cresceu uma comunidade. E um dia ele estava jogando futebol, assando um churrasco e tal. Quando ele olhou ao redor, tinha várias crianças segurando na cerca de arame, querendo entrar para jogar futebol, sentindo o cheirinho do churrasco. E aí ele disse que ali naquele momento Deus falou com ele: eu quero aquelas crianças aqui dentro. Um espaço muito bom, muito bonito, onde hoje é o CAD, na Fazenda Rio Grande. E aí ele me procurou alguns dias depois, tudo Deus já estava planejando, né? O meu projeto que eu tinha escrito chegou nas mãos dele, ele falou: olha, se vocês quiserem começar o CAD aqui, essa propriedade é de vocês. E assim a gente foi parar lá nessa comunidade, começamos já com uma estrutura muito boa. Quando você tem uma ideia, você nutre essa ideia, você chama isso à existência em oração e você começa a trabalhar dentro dos princípios corretos, você faz a pesquisa, chama pessoas, identifica uma necessidade. A primeira coisa que a gente fez lá na comunidade foi um diagnóstico comunitário, muito informal, com os voluntários que nós tínhamos na igreja. E aí começamos a levantar as necessidades da comunidade e aí a coisa começou a acontecer. Começaram a vir voluntários, nós empreendemos todos os nossos esforços, nosso coração para fazer o melhor, né? Eu não quis reinventar a roda, eu viajei até Belo Horizonte, 16 horas de ônibus, para conhecer um projeto que era mais ou menos parecido com aquilo que eu queria fazer. Por que eu vou reinventar a roda? Eu fui aprender com quem estava fazendo. Contactei alguns líderes da cidade, líderes de agências missionárias, de igrejas, e comecei a divulgar na minha base de contatos, buscar voluntários, e os recursos começaram a chegar. O pessoal foi vendo a seriedade do trabalho. A gente tinha um campo de futebol, logicamente, que eu falei: vamos fazer a escolinha de futebol aqui nesse lugar, né? Eu fui até os Atletas de Cristo na época e perguntei: quem aqui quer começar uma escolinha de futebol missionária?
E aí 2 atletas ex-profissionais se voluntariaram, eles viram a seriedade do trabalho, que estava bem fundamentado, se voluntariaram. No primeiro sábado que nós chegamos lá, tinha 120 meninos esperando na entrada do CAD, e a gente nunca mais parou. Começamos com um trabalho de recreação orientada para 20 crianças durante a semana. O trabalho foi crescendo, se estruturando. Esse trabalho acabou virando uma escola formal para 170 crianças. Os meus filhos estudaram na escolinha do CAD, na pré-escola, porque eu dizia que se o projeto não servisse para os meus filhos, não serviria para o filho de ninguém. Minha filha hoje está com 16 anos, meu filho com 14 anos. Eles fizeram um prézinho na época que a gente tinha pré-escola, lá na escola do CAD, na comunidade. E eu me mudei para lá para Fazenda Rio Grande, procurei servir. Por 14 anos eu morei lá, servindo aquela comunidade da maneira mais excelente, dentro daquilo dos meus recursos, né, que eu podia servir, fazendo o meu melhor por aquela comunidade. O trabalho foi crescendo, foi se estruturando. Hoje nós alcançamos mais ou menos 17 mil pessoas dos nossos projetos sociais, em 7 estados do Brasil. Temos uma coalizão de 10 organizações. Começamos a formar outros empreendedores sociais. Logo no 3º ano do CAD, a gente decidiu que não seria só um centro de entrega de serviços para uma comunidade local. A gente falou, vamos começar a trazer gente das igrejas, né? Vamos trazer líderes, empreendedores sociais, missionários, que querem aprender sobre como começar um projeto social, querem realizar um sonho de uma iniciativa social transformadora. Logo no primeiro ano, isso foi em 1997, já vieram 21 pessoas fazer o nosso curso de formação, e desde então, todos os anos, o CAD realiza o SEDEC, que é o Seminário de Desenvolvimento Comunitário, que é um curso, uma imersão intensiva de 1 semana, lá mesmo no CAD, na Fazenda Rio Grande, na região de Curitiba, onde nós capacitamos os empreendedores sociais, os missionários que querem implantar ou aperfeiçoar projetos comunitários de transformação na perspectiva cristã. E como resultado disso, nasceu aí um movimento social, né? Então, o que a gente tem mais ou menos tabulado são mais de 300 mil pessoas que de alguma maneira já foram beneficiados pelos projetos do CAD. Nós estamos desde Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, uma das comunidades mais adensadas, né, em termos de densidade populacional e violência do Brasil, até uma vila de pescadores em Pernambuco, sertão do Ceará. Estamos espalhados pelo Brasil, e fora as unidades da coalizão CAD, também já influenciamos aí algumas dezenas, centenas de iniciativas missionárias. Estamos trabalhando para cada vez mais nutrir esse movimento de transformação, capacitando pessoas que têm esse sonho e que querem chamar à existência os seus sonhos de transformação ou aperfeiçoar os seus sonhos. De lá para cá, a gente já cresceu muito, já avançou muito. Fomos, no ano passado, eleitos uma das 100 melhores ONGs do Brasil pela revista Época, pelo Instituto do Ar. Recebemos o certificado de organização transparente também. Todas as nossas informações estão no nosso site. Recebemos o prêmio do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, de transparência e gestão de organizações sociais. Temos 3 livros publicados e chegamos hoje ao CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, que é a instância máxima de deliberação da Política Nacional de Assistência Social. Tudo isso para mostrar para você o que a graça de Deus pode fazer, né? Quando você realmente entende que tem um sonho que foi gerado nele e você dispõe dos seus braços, né? Da sua força, do seu vigor, da sua energia, da sua vida, para chamar à existência esse sonho. E o CAD, Maurício, eu quero não apenas contar essa bela história, mas um dia eu quero contar a sua história. A história de como alguém que tinha um sonho, conseguiu realizar esse sonho, para que o reino de Deus se manifestasse, o reino de Deus estivesse entre nós, né? E para que justiça e transformação de fato acontecesse na vida das pessoas. Nós queremos convidar você então a conhecer essa história de transformação, fazer o nosso curso, aprender como que eu posso atuar na arena pública, como que eu posso influenciar políticas públicas, que é o que nós fazemos hoje, né? Tanto a nível local, nas unidades do CAD, quanto no nível nacional, no CNAS, em outras instâncias. Tive a oportunidade também de falar na cúpula do G20, né, para os 20 chefes de Estado dos 20 países mais ricos do mundo, e eu comecei talvez numa situação até muito mais difícil do que alguns de vocês, né?
uma igreja pequena. Até hoje o CAD, ele, por ser interdenominacional, né? Nós não somos ligados a nenhuma grande denominação brasileira, não recebemos praticamente nenhum, muito pouco recurso internacional. Foi um movimento que geramos aqui mesmo com recursos brasileiros, de pessoas engajadas que querem ver essa transformação acontecer, a comunidade engajada, e o resto Deus fez. Quando nós nos dispomos, as coisas realmente acontecem. E nós queremos ajudar você a realizar esse sonho. Venha fazer os nossos cursos e nós estaremos juntos.